A paz do Senhor, irmãos e irmãs, sou Alan Castro, discípulo de São Jesus, e hoje eu vos trago mais uma mensagem do Evangelho. E hoje eu trago a mensagem graças a um estudo que eu tive em Filipenses, no livro de Filipenses, no capítulo 2, em que Paulo deixa uma menção aos seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Mas a relação aqui que eu achei mais interessante é a descrição em que Paulo fala sobre o seu companheiro Epafrodito. Epafrodito, a partir do versículo 25, ele descreve: No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de vocês todos e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Porque se eu não tivesse tristeza sobre tristeza, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresse em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebo-no, pois, no Senhor com toda alegria e honre sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Aqui eu quero destacar alguns trechos, como é interessante, por exemplo, em que Paulo diz: Mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Veja, um dos frutos do Espírito é amar o outro, é cuidar do outro, é proteger o seu irmão. E olha que interessante também, Epafrodito, ele estava doente, mas ele sempre pensava no próximo, ele sempre pensava nos seus irmãos, ele sempre queria ajudar de alguma forma, levar o evangelho, o bem para o próximo. Esse tipo de homem, esse tipo de pessoa, ou tanto de mulher, quando tem esse detalhe, esse mandamento, Deus se compadece até mesmo nos momentos mais difíceis. Olha só, Deus se compadeceu e o curou, e o fez cumprir o objetivo que Paulo destacou. Até os filipenses souberam da notícia de Epafrodito, quando ele estava adoecido, e ficaram muito tristes. Mas Deus se compadeceu e curou Epafrodito. E o próprio Paulo ficou alegre com essa forma que Deus o fez, o curou dessa doença, e fez ele cumprir o objetivo de levar talvez a própria epístola de Filipenses a eles, para eles ficarem calmos, alegres e menos angustiados, por causa da notícia, vendo ele pessoalmente e melhor. E ele mesmo era cooperador, levava o evangelho, entregasse a epístola, a carta a eles e os acalmasse. E o outro trecho que eu quero destacar aqui é que Paulo diz assim, no capítulo 29 diz, versículo 29, Receba-no, pois, no Senhor com toda alegria e honre sempre os que são como ele. Por quê? Porque mesmo ele estando doente, ele pensava e não queria parar de levar o evangelho. Ele sempre pensava no próximo, sempre pensava nos seus irmãos, nas suas irmãs, nas igrejas. Ele sempre queria levar o bem ao próximo. E esses cumprem um dos grandes mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Mandamento grande dos mandamentos de Jesus e de Deus, as leis de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. E talvez ele até amasse mais os outros a levar o evangelho do que ele mesmo, porque mesmo doente ele ainda queria levar a palavra. Porém se adoeceu tão fortemente que até Paulo ficou triste, mas Deus viu o coração desse homem e o curou. Então, sejam como eles, seja como Epafrodito, ame seu irmão, protejam, cuidem.
Se não ama o seu irmão, devemos amar o seu irmão? Suportai-vos, como diz a palavra. Respeite o espaço, mas sempre firmes no Evangelho, sempre tentando levar o amor ao próximo. No livro do 1 João, diz o seguinte: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Muito forte esse trecho. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E muito forte essa palavra de 1 João, no capítulo 4, dos versículos 15 a 18. 15 a 18. Então eu deixo esse exemplo. Sejam como Epafrodito. Sempre leve o Evangelho. Não existe aposentadoria para fazer o bem. Não existe idade. Olha, eu vejo crianças aí tão abençoadas levando o Evangelho. Vejo adolescentes aí levando o Evangelho. Pessoas adultas levando o Evangelho. Pessoas mais idosas levando o Evangelho. Leve o Evangelho até o fim. Leve sempre o Evangelho para fazer o bem ao próximo até o fim. Quanto mais pessoas a gente salvar, quanto mais pessoas a gente vê o bem, né? Quanto mais pessoas se aprofundar a entender, a melhorar espiritualmente, a gente agradece. E é isso, é levar o Cristo, é levar o bem, é levar a paz, a verdade, a salvação. Pois para muitos ainda estão com a mente apagada, com um véu nos olhos, véu nos ouvidos, e aí não entendem ainda o Evangelho, porque não procuram. Mas nós fizemos o máximo, sempre queremos o máximo, o bem dos nossos irmãos e irmãs. E é isso, tá bom? Não seja só, como em 1 João 4 diz, não seja só palavras e línguas, seja de fatos e de verdades. Ajude-os se precisa realmente da necessidade. Amem os irmãos e irmãs. Deixo essa mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Até a próxima. Amém.